Quando é que identificamos que a nossa casa precisa de reparo, precisa de uma reforma, precisa de algumas mudanças, né? Eu quero dizer que quando aparecem rachaduras, quando a gente vê rachaduras, quando nós vemos infiltrações, quando começa a aparecer o reboco, começa a cair os pedaços, nessa hora nós percebemos que a nossa casa precisa passar por uma reforma. Na vida espiritual, queridos irmãos, também é assim. Em alguns momentos nós percebemos que tem alguma coisa de errado. Se sabemos identificar o momento, o ponto de restauração da nossa casa espiritual, precisamos também, eu acredito que sabemos identificar quando a nossa casa espiritual precisa de uma reforma, precisa de algumas mudanças. Então, quando olhamos para dentro de nós observamos as rachaduras nos relacionamentos, às vezes os relacionamentos estão rachados, percebemos as infiltrações dos pecados ocultos, que muitas vezes resistem dentro de nós, os sinais do mofo causado pela religiosidade. E eu quero dizer que a pintura da espiritualidade também às vezes ficam velhas. É preciso, querido, no entanto, é mais fácil para nós ver o que precisa ser mudado na vida do outro, ver o que precisa ser mudado na casa do outro. Muitas vezes a nossa casa está assim, um caos, mas nós conseguimos identificar a casa do outro. Olha como está a casa de fulano. E na vida do outro, sobretudo, muitas vezes a gente vê o pecado na vida do irmão, vê a vida distante de Deus, e muitas vezes nós não percebemos isso na nossa vida. Então, mas como é difícil enxergar aquilo que precisa ser mudado, queridos irmãos, em nós mesmos. Às vezes nós não conseguimos identificar. Eu chamo isso de pecados de estimação. Às vezes nós temos pecados de estimação, aqueles que nos acompanham, e nós não abrimos mãos quando não conseguimos identificar os pontos de restauração em nossa vida. Eu quero dizer que o próprio Deus se encarrega de nos mostrar cada detalhe que precisa ser retratado, precisa ser mudado, e às vezes Deus está mostrando: Edson, precisa mudar isso. Mas muitas vezes nós fazemos ouvido de mercador, entra por um ouvido e sai pelo outro, nós não damos atenção. Então, a restauração, queridos irmãos, é algo necessário em nossa vida, é o que precisamos de tempo em tempo, assim como de tempo em tempo a gente olha a nossa casa e aí vê uma rachadura de: poxa, essa rachadura aqui, não tinha essa rachadura, é preciso consertar isso. O que será? Será se é a parede ou será se é só o reboco? Então, a todo instante, queridos irmãos, precisamos deixar Deus reformar a nossa vida e fazê-la como Ele quer. É preciso que a nossa vida esteja como o Senhor deseja. Então, queridos irmãos, convido a todos nessa manhã, todos nós que aqui estamos, a mim, a você, a cada um de nós, para observarmos alguns ensinamentos a respeito do processo de restauração que Deus quer realizar em nossa vida, a partir do texto de Neemias, capítulo 9. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Neemias, capítulo 9, versículo de 1 a 3, nós vamos ler 3 versículos. E a partir desse texto nós vamos trabalhar nesta manhã, para que nós possamos identificar o que Deus quer transformar em nossa vida. Quando os irmãos encontrarem o texto, coloquem de pé para eu ter ciência que todos encontraram. Neemias capítulo 9, versículo de 1 a 3. Esse texto ele é muito importante nisso aí. Mostra o momento que o povo de Deus precisava passar por esta restauração, né? Neemias capítulo 9, versículo de 1 a 3, fala sobre o arrependimento e a confissão de pecados, né? E o tema desta manhã é um tempo de restauração, é tempo de restaurar. Meus irmãos, não é mais tempo da gente dizer: não tem problema, não, está tudo bem, pode continuar assim, que está tudo beleza, está tudo ótimo. Não, não está ótimo. Se precisa de mudança, é preciso fazer mudança. O texto diz: no dia 24 deste mês,
se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissões dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte deles fizeram confissões e adoraram o Senhor, seu Deus. Senhor, fala, Senhor Deus, aos nossos corações nesta manhã, Deus, a partir desta palavra, Deus, para que nós possamos, Deus, identificar, Senhor Deus, aquela parte da nossa vida que está precisando de restauração, precisando de mudança. Senhor Deus, restaura a nossa vida, restaura a nossa casa, restaura o nosso ser, para que nós possamos, Deus, viver baseado na Tua vontade, Senhor Deus. Que esse seja o nosso caminho, caminhar na Tua vontade. Te oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar, queridos irmãos. O texto diz que no dia 24 do 7º mês, o povo de Israel se uniu para jejuar a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Queridos irmãos, eu quero dizer que Deus havia dito que se o povo fosse desobediente, Ele os mandaria como prisioneiros, queridos irmãos, para uma terra estrangeira. O povo iria pagar pela sua desobediência, pelo seu pecado, mas se eles se arrependessem, Ele daria o perdão e revelaria aliança com eles, retornaria uma aliança. Então, muitas vezes, queridos irmãos, temos sofrido na mão de Faraó. Sabe por quê? Porque nós não abrimos mão do pecado. Muitos cristãos aí que estão passando vida difíceis é porque vivem presos aos prazeres do mundo, presos ao pecado, aquilo que desagrada a Deus. Não abre mão do que desagrada a Deus, não abre mão do pecado. Então, queridos irmãos, mas se eles se arrependessem, Ele lhes daria o perdão e renovaria a aliança com eles. Então, subentendo que a renovação da aliança com Deus depende, meus irmãos, única e exclusivamente de um relacionamento íntimo com Deus. Mas para ter um relacionamento íntimo com Deus, eu preciso abrir mão do pecado. Muitos deixam até a casa de Deus porque não abrem mão do pecado, porque o pecado é revelado, porque Deus mostra o que está fazendo que desagrada, e aí isso incomoda. Diz: olha, não vou mais na igreja, não vou mais lá, e vou deixar de ir, e vou abandonar a fé. Então, sendo assim, o povo de Israel se reuniu para mostrar a sua tristeza pelos pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Então, eles reconhecem que precisavam reconhecer, que precisavam mudar, precisavam se arrepender. Só que eles se arrependem, eles mudam, eles deixam o pecado. E observe que o texto diz que eles se arrependem pelos seus pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Observe. Então eles compreendem qual é o projeto de Deus para eles. Então, queridos irmãos, hoje estamos aqui para demonstrar. É preciso demonstrarmos a tristeza, queridos irmãos, eu quero dizer, com a vida que temos vivido, e pedirmos ao Senhor que nos dê mais força para viver uma vida nova. É preciso eu dizer assim: Senhor, eu me arrependo, eu estou triste com a vida que eu tenho levado, que te desagrada, eu tenho quebrado os seus mandamentos, eu tenho vivido uma vida de pecado, uma vida que não agrada ao Senhor. E observe, o texto diz que os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão. Observe que eles se afastam daqueles que não têm aliança com Deus. E muitas vezes, queridos irmãos, o crente está vivendo em aliança com o mundo, tem vivido em aliança, e muitas vezes sofremos por isso, pagamos um preço.
porque optamos por viver em aliança com o mundo. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que hoje estamos aqui para isso. Então é um tempo de restauração, queridos irmãos, um tempo de restauração exige arrependimento, meus irmãos. Então eu preciso me arrepender. Eu sei que isso está errado, o pastor fala que está errado, os diáconos falam que está errado, a Bíblia fala que está errado, mas eu opto por continuar fazendo o que é errado por decisão própria. Então eu prefiro, é uma decisão minha. Observe que aqui, então observe que o texto diz: no dia 24 do mês, ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si, porque Deus falou a eles, né? Então a vida que eles estavam fazendo, então, no dia 24 do sétimo mês, o povo de Israel reuniu para jejuar, de arrependimento. Não posso continuar fazendo isso, não podemos, é preciso fazer um conserto, é preciso fazer uma mudança. Então o povo caminhou, queridos irmãos, da festa para o jejum. Eles vinham da festa dos tabernáculos. Esse momento aqui foi depois de uma grande festa. Aí eles vêm e Deus fala com eles: vocês precisam mudar. Vocês precisam fazer uma mudança. Então, eu quero que o povo se reuniu para jejuar com a finalidade de mostrar que eles estavam arrependidos. Olha, Senhor, o jejum era para isso. Senhor, eu me arrependo do que eu tenho feito. Eu me arrependo dos meus pecados de estimação. Tem crente que tem pecado de estimação. Tem crente que não abre mão do pecado, que vive uma vida de desagrado a Deus por opção, porque quer viver assim. Então, nós gostamos de nos reunir para festejar. Eles gostavam de se reunir para festejar, mas nunca nos reunimos para chorar junto à tristeza dos nossos pecados. Observe que aí, nesse dia, eles disseram: a gente precisa mudar. Precisamos fazer uma reunião de mudança, de transformação. Então o povo reconheceu o seu pecado. Observe que isso é sinal, querido irmão, de profundo arrependimento. Quando nós reconhecemos que estamos errados, que Deus se desagrada, isso demonstra arrependimento. Arrependimento literalmente significa uma mudança radical de pensamento. Isso é arrependimento. Quando a gente muda o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Observe que precisamos ter uma mudança de pensamento que nos leve a uma genuína mudança na vida diária. Diariamente, eu vou viver diferente a partir de hoje. Toda essa forma, restauração começa com choro, com quebrantamento, com humilhação, com contrição. Então, se eu não me arrependo, se eu vivo uma vida que desagrada a Deus e continuo tranquilo, não traz nenhuma comoção ao meu coração, tem algo de errado. Então não podemos adorar o Rei da Glória. Não podemos adorar o Rei da Glória antes de contemplarmos a tristeza do nosso pecado. Não tem como eu adorar ao Senhor se eu vivo uma vida de pecado e uma vida de desagrado a Deus. É preciso viver para que eu possa adorar verdadeiramente ao Senhor. Eu preciso viver uma vida que agrada a Ele, para que Ele possa receber a minha adoração. Não é qualquer adoração que o Senhor recebe, não é de qualquer forma. Ele diz que os adoradores que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Às vezes vivemos uma mentira na nossa vida. Então, qual foi a última vez, queridos irmãos, que nós jejuamos por causa dos nossos pecados? Qual foi a última vez que você jejuou, que eu disse: Senhor, esse jejum hoje é por causa dos meus pecados, para que o Senhor me livre? É preciso fazer isso. O povo de Deus fez isso, Deus orientou eles a fazer isso, e eu e você, nós precisamos. Olha, de vez em quando, tire o domingo e diz assim: hoje é um dia de consagração. O melhor dia de consagrar é dia de domingo, porque é um dia que a gente está na presença de Deus, não tem outras atividades. Olha, hoje eu vou consagrar o Senhor, e aí você vem consagrando. É bom, é salutar isso. Então, um tempo de restauração exige separação de tudo que Deus condena. Então, quer dizer, irmãos, separação. Então, um tempo de restauração. Para eu ser restaurado, eu preciso abandonar tudo que Deus condena, tudo aquilo que é pecado. Observe que o texto do versículo 2 diz: eles já haviam se separado de todos os estrangeiros. Por quê? Porque os estrangeiros adoravam outros deuses. Não existe comunhão. A Bíblia diz que não existe comunhão entre luz e trevas.
não existe comunhão. E eles resolveram se afastar. Então, restauração implica em obediência incondicional ao querer de Deus, incondicional, quer dizer, obediência total ao querer de Deus. Aí a gente tem que parar e pensar o que eu tenho feito, a vida que eu tenho levado, será se é o querer de Deus? Será se é a vontade de Deus? Eu tenho agradado a Deus com a vida que eu tenho levado? Será? Observe que na escola bíblica dominical nós falamos que só verão a Deus aqueles que tiverem um coração o quê? Um coração puro, um coração sem pecado. Então é preciso lutar contra ele. Então Deus não aceita uma obediência parcial. Deus não aceita obediência parcial não, meus irmãos. Então, porque Deus não nos quer parcialmente, Ele nos quer integralmente, é completamente, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor. É uma entrega total. Então o povo tomou a decisão de deixar, observe que o povo tomou a decisão de deixar todos aqueles que não eram da linhagem de Israel, para que se consagrassem ao Senhor. É como se dissesse: olha, ali é pecado, ali não agrada a Deus. Não existe comunhão, meus irmãos, entre luz e trevas. Não existe comunhão entre Deus e o mundo. A palavra de Deus diz que a amizade do mundo é inimizade para Deus, porque o mundo, queridos irmãos, só vive, só caminha para desagradar a Deus. Então aqueles que não eram da aliança de Israel não participavam dessa reunião, porque eles não iriam agradar a Deus, e eles estavam ali, certamente, adorando outros deuses. Então eles não tinham a mesma fé, nem o mesmo Deus. Então não existe comunhão. Não existe comunhão. É difícil isso, às vezes a gente vacila, nos unimos, a pessoas que não têm a mesma fé. E observe, a maioria das pessoas que se unem com pessoas que não têm a mesma fé, a tendência é a queda, a tendência é abandonar a fé, fazer aquilo que o mundo agrada. Então eles não tinham a mesma fé. Então o problema aqui não é racial nem preconceituoso, Isso é um problema teológico. Não tem comunhão com Deus, não tem negócio. Então unir-se aos outros povos era transgredir com a fé. Para eles aqui, entendeu? Era aceitar o sincretismo, era um ecumenismo, era desobedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque cada um ali tinha uma religião diferente. A partir do momento que nós nos unimos, por isso que o ecumenismo não é um negócio certo. Ecumenismo não sai, juntar todas as reuniões, as religiões, vamos juntar todos, vamos dar os católicos, religiões de matriz africanas, os metodistas, em todas as religiões budistas, e vamos fazer um culto de adoração. Será que todos vão adorar o mesmo Deus ali? Não. Cada um vai adorar o seu Deus de forma diferente. Será que Deus vai estar naquele lugar? Aí observe o que o povo de Deus fez: se afastou. Não, olha, aqui é uma reunião para o povo de Deus. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que não há uma vida de restauração sem separação daquilo que desagrada a Deus. É preciso abandonar o que desagrada a Deus, é preciso abandonar o pecado. Não adianta cantar, louvar, levantar as mãos, bater palmas, fazer orações longas, cara de santo, se continuamos fazendo aquilo que desagrada a Deus. Não adianta estar aqui, levantar as minhas mãos, adorar ao Senhor, e quando está lá fora continuamos fazendo o que desagrada a Deus, aquilo que Deus abomina, muitos fazendo coisas até absurdas em relação à questão espiritual, coisas que Deus abomina. Queridos irmãos, Ele não aceita o seu louvor, a sua adoração, se não se apartar daquilo que desagrada a Deus. Deus só vai aceitar o nosso louvor e a nossa adoração se a gente dizer: olha, é eu e Deus, o pecado está fora, eu renuncio ao pecado. É preciso renunciar uma vida de desagrado a Deus. Então o tempo de restauração, queridos irmãos, exige confissão de pecados. O versículo 2, ele diz: em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosso e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os seus pecados que eles e os seus antepassados haviam cometidos. Quando somos iluminados pela verdade da palavra de Deus,
Quando a palavra de Deus, ela entra na nossa mente, no nosso coração, nos justifica, deixamos, queridos irmãos, a palavra nos justificar. Quando eu deixo a palavra entra, ela me justifica. Então reconhecemos nosso pecado e nos confessamos a Deus, porque a palavra de Deus, ela traz luz. Ela traz luz. Então eu estou vivendo uma vida, fazendo algumas coisas que Deus não se agrada, e aí quando a palavra de Deus entra, aquela luz entra, e aí me mostra, olha, isso é errado, isso é errado, isso é errado, e aí vai depender de mim, dizer, olha, eu vou abrir mão, Então, queridos irmãos, mas como podemos aprender o certo, se não estamos dispostos a reconhecer que estamos errados? Como posso fazer o certo, se não estou disposto a reconhecer o errado? E às vezes, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa, às vezes nós apoiamos o erro do nosso irmão, apoiamos o erro do nosso filho, apoiamos o erro do nosso neto, dizendo, não, está tudo bem, não, o pecado está dizendo, tem que dizer, olha meu filho, não, isso é errado, você está desagradando a Deus, você precisa viver para agradar ao Senhor. Se isso você tem um preço a pagar, que pague o preço, mas a salvação é mais importante. Então, os erros são uma lição para se meditar, não para se reproduzir. Erro é para meditar, não para reproduzir. Então o erro serve para nos ensinar uma lição, queridos irmãos, mas para aprendermos com o erro é preciso admiti-lo e confessá-lo. Então eu preciso confessar o meu erro, eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso dizer não a ele. Então não há purificação, meus irmãos, não há transformação sem confissão de pecados, sem mudança, sem desejo de mudar. 1 João 1,9 diz, se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas se confessamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, depende da minha confissão. Deus está sempre pronto a nos perdoar, como o texto diz, Ele está pronto a me limpar de toda a maldade que tem no meu coração. Mas eu preciso reconhecer, colocar o meu joelho no chão e dizer, Senhor, eu sei que isso está errado. E quando a gente está vivendo uma vida errada, e a gente diz assim, a Deus, assim, às vezes é coisa que a gente tem que continuar fazendo, mas da forma correta, a gente bota o joelho no chão e diz, Senhor, eu sei que isso está errado, eu sei que isso desagrada ao Senhor, mas eu quero que o Senhor me dê uma luz, eu quero que o Senhor traga solução para isso. Sabe o que vai acontecer? Deus vai resolver o problema, Deus vai trazer solução, mas para isso eu preciso pedir socorro a Ele. Às vezes a solução não está em minha mão. Às vezes vamos pensar, uma mulher, ela é casada, vive maritalmente com um homem, e aí tem 2 filhos, tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Será que ela vai chegar para o marido e vai dizer, olha, eu não quero mais você não, porque a gente não é casado, a gente vai viver, está vivendo em pecado? Não, não é isso que ela tem que dizer, não. Ela tem que dizer, Senhor, eu estou vivendo errada, eu estou fazendo coisa que te desagrada, eu não vivo na tua presença, eu tenho desagradado o teu Espírito Santo, resolve. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai resolver o problema, vai casar. Mas às vezes a pessoa quer continuar. Para a glória de Deus, a Grimalda vai casar agora em agosto. Glória a Deus. Olha aí, é isso que Deus quer. Às vezes a gente vive uma vida de desagrado a Deus, mas tem um momento, e isso nos incomoda. E Deus diz, não, isso está errado, eu não quero você assim, eu quero você fazendo o correto, porque a salvação, meu irmão, é muito importante. A salvação é a coisa mais importante que nós temos. Tudo isso aí não vale nada diante da salvação. Nós vamos viver na eternidade, é a vida inteira. Então o que vai determinar a nossa vida na eternidade é a nossa vida aqui, a forma como nós vamos fazer, como nós vamos viver. E às vezes tem que dizer, não, eu quero um conserto na minha vida, eu quero uma mudança na minha vida. Então Neemias, um tempo de restauração exige dedicação à palavra de Deus, eu preciso me dedicar. Então Neemias, no versículo 3 diz, durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor seu Deus foi lida para eles,
E nas 3 horas seguintes eles confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor. Observe aí o que foi que aconteceu quando teve dedicação, quando ouviram a palavra. Foram 3 horas mais ou menos ouvindo. Em seguida, o texto diz que às 3 horas seguintes eles confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor. Reconheceram. E é isso que nós precisamos, sabe o quê? Reconhecer, para que possamos adorar ao Senhor. Então não há restauração, meus irmãos, sem a palavra de Deus. Não há restauração sem a verdade de Deus. Não há restauração, queridos irmãos, sem o reconhecimento da palavra de Deus. Não existe restauração assim. Então, quando a palavra de Deus é lida e explicada e aplicada, ela é lida, explicada, mas precisa ser aplicada nas nossas vidas. Então os corações são impactados e ela precisa ser praticada por nós, para que nossos corações sejam. Então, a proclamação da palavra de Deus produz mudança na vida do povo de Deus. Então, quando nós ouvimos essa palavra e obedecemos, produz mudança. Então, o tempo de restauração exige arrependimento, exige separação de tudo que Deus condena, exige confissão de pecados e exige dedicação a essa palavra. Exige isso, meus irmãos. Então, eu sei que às vezes tem um preço, né? A restauração tem um preço, porque muitas vezes não a minha vontade, mas a tua vontade. A gente canta aí, né? Não a minha vontade, mas a tua vontade. E às vezes isso não é uma verdade na nossa vida. Às vezes tem sido a nossa vontade. Precisa ser a vontade de Deus. Se queremos verdadeiramente adorar o Senhor e adorar o seu nome. Então, nesse momento nós vamos louvar. Nós não, Ana Paula e Janaína irão louvar nesse momento. Quero que você esteja meditando na letra desse louvor, para que Deus possa continuar falando no seu coração.
Eu sou templo, sou casa, morada do Espírito Santo. Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando, não arrumo as rachaduras e as infiltrações vão corromper meu caráter. Com a ausência de Cristo em minha casa, me arrumei. Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei. Mas não é irreversível, com essa reforma irreversível, Jesus sabe dar aqui outra vez. Firma meu alicerce em tua palavra, e que a minha fé faça brilhar. Consciência arruma a encarnação, leva a água da vida pro meu coração. Jesus, por favor, troque a fiação, quero que luz retorne pro meu coração, pra eu discernir o que vem do escuro. Que as portas janelas da minha alma, com a vigilância seja restaurada, e que a relação reporte a segurança. Assim o ladrão não rouba minha herança. Te dou o comando de tudo então, as chaves da casa já em suas mãos. Te entrego o controle do meu coração. Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras tão experiente em restaurar, e a minha casa é só o Senhor que sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência, que o meu alicerce seja sustentado por tua presença, que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Jesus, que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Jesus, que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Amém, meus irmãos? Ele quer restaurar toda parte da nossa casa, da nossa vida, toda parte. Mas para isso precisamos fazer como o povo de Israel: reconhecer, pedir perdão e nos arrepender. Vamos ficar de pé e vamos orar nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Deus, nós te pedimos, Deus, a tua restauração nas nossas vidas, Senhor. Senhor, visita o coração dos teus filhos que aqui estão, Pai. Que nós possamos, Deus, reconhecer, Deus, naquilo que temos te desagradado, Pai. Que não sejam os nossos conceitos. Às vezes, Deus, nós ouvimos a palavra, Pai, e nós imaginamos que não é aquilo, Deus, não é que a nossa vontade não é aquela, que talvez não seja a tua vontade, mas que o Senhor possa revelar, Deus, ao coração dos teus filhos aquilo que o Senhor deseja, Pai. Para que possamos ter uma vida santa e agradável na tua presença, Pai. Que possamos reconhecer, Deus, os nossos pecados de estimação, Deus. Possamos abandonar, Senhor Deus, esses pecados, Deus, que tem nos acompanhado. Que nós possamos viver de uma forma que te agrademos, Senhor Deus. Mas para isso, Deus, precisamos nos arrepender. Precisamos abandonar. A tua palavra diz que quem abandona e deixa, o Senhor tem misericórdia, o Senhor perdoa, Pai. E que nós possamos, Deus, viver de uma forma que te agrade, Deus. Senhor Deus, entra na nossa casa, Deus, e restaura todas as partes, Senhor Deus. Senhor Deus, visita nesta hora, Deus, teus filhos, Deus, membros dessa igreja, que não puderam estar aqui nesta manhã, Deus, que tem vivido uma vida que te desagrada, Deus, para que possam viver de uma forma que te agrade, Deus, que eles possam reconhecer, Deus, também, Senhor Deus, o que tem feito, que não tem sido da tua vontade, que o teu Espírito Santo não tem se agradado, Deus, e mude, Deus, restaura, Senhor Deus, transforma, Senhor Deus, e usa os teus filhos, Deus, para também falar, Deus, a cada um, aquele que nós temos intimidade, de dizer isso não agrada ao Senhor, você precisa mudar, você precisa ser transformado, ser restaurado, para que possa viver de acordo com a vontade dele. Senhor, nós não sabemos, Deus, quantos dias ainda vamos passar aqui, Senhor Deus, o Senhor sabe, Deus, então, Deus, nos prepara para o nosso encontro com o Senhor, meu Deus. Abençoa a tua igreja, Pai. Guarda
e livra de todo mal, Pai. Obrigado por esta manhã. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.